para viver na contramão, porque nós vivemos em um mundo hoje onde as pessoas querem ser reconhecidas, querem views, querem like, querem fama, poder, dinheiro. Sempre foi assim. Na Bíblia a gente já vê isso, mas hoje parece que cresceu ainda mais. Em um mundo onde as pessoas estão procurando sempre se glorificar, há entre eles também um sentimento chamado egoísmo. Porque quando eu quero crescer, quando eu penso só em mim, eu estou sendo egoísta. Mas nós, corpo de Cristo, somos chamados para pensar no reino, no corpo, nunca em nós como singular. Amém? Abra a tua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Aleluias. Ezequiel 28, 13. O Senhor manda eu dizer que Ele está no meio de nós, amados. Ele está repetindo essa palavra no meu coração. Eu estou no meio de vós. Ele se faz presente neste lugar. Ele recebeu o nosso louvor como um cheiro suave. Aleluia. Ezequiel 28, 13. Diz assim a palavra de Deus: você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis, diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Versículo 14: eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. Versículo 15: a sua conduta foi perfeita, desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer mal. Versículo 16: você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Versículo 17: você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão, a fim de servir de aviso para outros reis. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, que essa soberba nunca entre em nossos corações, que o orgulho nunca faça parte de nós, mas que nós tenhamos sempre o sentimento de Jesus Cristo de plena humildade, sentimento daqueles que seguiam a Ele, de Pedro, de Paulo, sentimento de João Batista, que declarava que Ele cresça e eu diminua. Pai, que nós nunca queiramos tomar a glória para nós, independente de onde o Senhor levar essa igreja, porque eu sei que o Senhor tem pensamentos altos sobre essa casa, eu sei que o Senhor tem planos maiores para essa casa, eu sei que nós vamos viver o sobrenatural de Deus, mas que nós nunca venhamos a receber o orgulho em nossos corações, a soberba, a vaidade, mas que nós sempre glorifiquemos e exaltamos a Ti, Senhor. Que nós sempre demos glórias a Ti, meu Deus, a Ti. Que quando nos elogiarem, a gente declare: a glória é de Deus, a glória é de Deus. Pai, ordene Tua bênção, nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados irmãos, desde a pregação da irmã Nani de terça-feira, o Senhor vem falando no meu coração sobre isso, porque a irmã Nani pregou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
temos que levar em consideração sobre Jesus, que nós devemos imitá-lo. E naquele mesmo culto de terça-feira, enquanto ela pregava, o Senhor já começou a trabalhar no meu coração uma palavra chamada humildade. Humildade não é ser pobre de finanças. Tem muita gente falando: nossa, olha como aquela pessoa é humilde, né? Ela anda descalço, olha, ela não tem roupa, ela não tem comida. Nossa, ela é tão humilde. Não, isso não é humildade, irmãos. Humildade são pessoas que, mesmo grandes, não perdem a sua essência. Mesmo grandes, não deixam aquilo tomar o seu coração e permanece ali, sempre na base, sempre reconhecendo que sozinha ela não chegaria a lugar nenhum, sempre reconhecendo que tem outros maiores por trás da obra que ela realizou. Eu gosto muito de ver jogadores de futebol craques como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Quando acaba o jogo, o repórter chega com o microfone e coloca: olha, nossa, arrebentou, fez um gol, fez dois, fez três. O jogador de futebol nunca toma glória para si, pode perceber. O Neymar nunca chega e fala: realmente eu sou bom. Não, ele fala: graças ao professor, que é o técnico, graças à equipe. E é assim que nós devemos pensar, irmãos. Nós temos que entender que tudo que o Senhor realiza aqui é porque o corpo está unido, é porque o corpo está trabalhando junto. Ah, mas eu fiz tudo sozinho. Não, você teve a ajuda do Espírito Santo. Teve irmãos orando para realizar a obra que o Senhor colocou no seu coração. Então não tome a glória para si. O dia que eu elogiei a irmã Suzy, ela falou: a glória de Deus, e é isso mesmo. Eu dei graças a Jesus pela vida da Suzy. Falei: tem sido uma serva obediente, tem sido uma bênção para essa casa, assim como todos vocês têm sido. E toda vez que a gente recebe esse elogio, a gente deve sim ficar feliz, mas fazer como fez a irmã Suzy aquele dia: a glória do Senhor, a glória de Deus. E esse versículo que eu li, Ezequiel 28:13, a Bíblia está falando do rei de Tiro. Porém, muitos pregadores, muitos estudiosos, muitos teólogos falam que é uma tipologia do que Lúcifer viveu. O que é uma tipologia? Tipologia é quando aquilo se assemelha. Assim como fala que a cobra que Moisés levantou no deserto, a cobra de bronze, é uma tipologia de Jesus Cristo que haveria de vir. Então aqui é uma tipologia de Lúcifer. Então no versículo 13 fala: você vivia no Éden, você possuía as melhores pedras. A Bíblia descreve que o céu, irmãos, tem ouro em abundância, as ruas são de ouro. A Bíblia descreve que as pedras preciosas, que aqui para nós vale tanto, lá tem abundância. Lá forma a muralha celestial. Eu vi uma mensagem esses dias através da pastora Gique, ela que ouve mais mensagem. Eu não tenho mais o costume de ouvir pregações, isso por algo que o Senhor já trabalhou comigo, mas às vezes eu pego uns ganchos, aonde uma mulher falou que Deus mostrou o céu para ela, e ela viu um trono escrito o seu nome, poltronas escritas com os nossos nomes, irmãos, estávamos esperando lá. Imagina a grandiosidade de tudo que nós veremos no céu, irmãos. Então não troque nada do que a terra pode oferecer por aquilo que só o Senhor te dará naquele santo dia. Então o versículo 13 está falando: você vivia no Éden, tinha joias, riquezas. E aí no versículo 14 diz: eu fiz de você um anjo protetor, com as suas asas abertas, você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. Amados irmãos, vocês já pararam para pensar sobre a hierarquia que Lúcifer ocupava no céu? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Era Deus, Jesus, Espírito Santo e Lúcifer. Ele era o quarto na posição hierárquica, acima de todos os anjos. Ele só estava abaixo da Trindade. Mas quando a pessoa deixa o orgulho, a soberba tomar o seu coração, nada é suficiente. Nada é suficiente. Ela sempre quer mais. É uma ganância que toma conta de uma forma que é incontrolável.
A gente vê por tantos políticos corruptos que já estão riquíssimos e o tempo todo estão querendo mais. O tempo todo estão aprovando leis aonde nos prejudica e favorece eles. É uma ganância que não cabe mais. Não tem mais no que gastar dinheiro. E ainda assim eles continuam presos. E assim era Lúcifer. A sua conduta era perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer mal. Amados irmãos, Lúcifer começou uma rebelião. Toda pessoa que se torna orgulhosa e soberba tem dentro de si um comportamento de rebelar-se. A Bíblia conta a história de Absalão. Absalão era o filho do rei Davi, e ele não queria esperar o pai passar o trono para ele de bom grado. Eu acredito que ele seria o sucessor. Ele quis tomar o trono do pai, porque a soberba e o orgulho tomou seu coração. Qual foi então as primeiras ações de Absalão? As primeiras ações de Absalão foi se posicionar na porta do templo, do castelo do pai dele, do palácio, e antes das pessoas chegarem no pai, ele as atendia e resolvia os problemas. Só que isso não era de bom grado, era uma rebelião que ele estava iniciando. Ele estava juntando forças para então enfrentar o seu pai. Isso te lembra alguma coisa? Lúcifer começou uma rebelião, começou a juntar forças, começou a encantar alguns, chegar em anjos e oferecer algumas coisas. Acreditamos nisso, não tem na Bíblia. Mas o que fez aqueles anjos deixarem o seu posto, abandonar a sua natureza, como diz a Bíblia, e aceitar a natureza de demônios, quando eles perderam a sua glória? O que fez esses anjos abandonarem a Deus e se tornarem com Lúcifer na parte da rebelião que ele estava iniciando? Então ele foi perfeito desde a sua criação até que ele começou a fazer mal. Irmãos, eu sempre oro a Deus: Deus, não deixe eu me tornar orgulhoso, não deixe eu me tornar soberbo, não deixe eu querer tomar a glória para mim, não deixe eu viver querendo reconhecimentos humanos, porque eu entendi que isso não me vale de nada. Isso não me vale de nada. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco sobre o versículo de Pedro: humilhai-vos, pois, debaixo da mão do Senhor. Todo aquele que quiser se exaltar será humilhado, irmãos. Versículo 16: você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e o expulsei do monte de Deus, no meio das pedras brilhantes. Ficou ocupado demais com os seus negócios, com os seus desejos, com os seus prazeres. O que a Bíblia diz sobre uma oração não atendida? Você pede e não recebe, porque pede para você. Não está com visão de reino, não está com visão de corpo, não está entendendo qual é o seu papel sendo um imitador de Cristo, mas está querendo glórias para si. É um desejo que, se brotar no nosso coração, irmãos, nos afastará de Deus rapidamente. Versículo 17: você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então joguei no chão, a fim de servir de aviso para outros. Jesus fala: eu vi Satanás ser lançado como um raio. Porque, irmãos, a Bíblia deixa claro, porque ele se tornou orgulhoso por causa da sua beleza. Eu já li livro de satanistas que dizem que ele é muito belo. A verdadeira face de Lúcifer é de uma beleza que nós não conhecemos na terra. Ele é muito belo, ele é muito bonito, ele é muito formoso, ele tem muito poder.
Então, irmãos, devido a isso, devido à sua fama, à sua beleza, ele se tornou orgulhoso, perdeu toda a sua glória que ele tinha diante de Deus, perdeu a sua posição e foi lançado no chão para que se tornasse exemplo para outros. Irmãos, quando eu olho para Jesus, eu vejo uma humildade sem tamanho. Quanta humildade aquele homem carregava! Quanta humildade aquele homem carregava! Ele nunca, em nenhum momento, quis tomar a glória para si. Pode perceber, em nenhum momento. Em nenhum momento ele quis se exaltar, se engrandecer. Ele não quis. Pode ler os 4 evangelhos. Em nenhum momento você vai ver a soberba entrando no coração de Jesus. Ele poderia tranquilamente, irmãos. Ele teria esse poder tranquilamente, mas tudo que ele fazia, ele dava glórias ao Pai. Ele exaltava o Pai. Ele sempre glorificava o Senhor. Então a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 6, que depois que ele multiplicou pães e peixes, os homens quiseram fazer dele rei. Ele saiu de mansinho, foi embora. Por que ele foi embora? Ele não é rei, ele é, mas ele deixou claro que o reino dele não era neste mundo. Ele deixou claro para Satanás que tudo aquilo que Satanás ofereceu para ele da terra não tomaria o seu coração, porque o seu coração estava totalmente voltado para a obediência e cumprimento da missão que o Pai lhe entregou. Então que nós sejamos sempre assim, independente do que Satanás colocar em nossos caminhos, porque ele vai colocar. Ele vai colocar, irmãos. Eu sempre gosto de olhar para a parábola da semeadura. 3 situações impediram que sementes frutificassem. Nessas 3 situações você também será provado, pode ter certeza. Nas 3 situações você será provado. A primeira é aquela pessoa, vem para a igreja, ouve a palavra, recebe com alegria. Às vezes até aceita Jesus, desce as águas do batismo, mas em pouco tempo volta para o erro. Porque não criou maturidade, não criou raízes. Não deu tempo de criar raízes. A segunda situação é a pessoa que não suporta a perseguição por ser cristão. Perseguição essa que nós daqui no Brasil nem podemos reclamar, né, irmãos? É tão tranquila, né? Quem viu o vídeo da irmã Norberta? Viram? Que ela postou no grupo da igreja? Homens com a boca costurada, porque pregavam o Evangelho. Nenhum de nós passamos por isso aqui. Eles estavam com a boca costurada para não falar de Jesus. No Brasil a perseguição ainda é tão suave. Ninguém ameaçou tirar a nossa cabeça por nós sermos cristãos. E ainda assim, uma perseguição tão leve é suficiente para tirar alguns do caminho do Senhor. E o último ponto é as riquezas dessa terra, as cobiças dessa terra. Alguns abandonaram porque queriam casar-se, e aquele que eles encontraram não era cristão. Então, ao invés de permanecer com Cristo, abandonou a Cristo para viver o sonho do casamento. Alguns porque queriam o poder. O pastor Luiz falava para nós que teve um que abandonou a igreja porque queria ser pastor, e a igreja quadrangular não enxergou nele um pastor. Ele não soube esperar o tempo, ele saiu, ele abandonou. Irmãos, aquilo que o seu coração deseja, terreno, Satanás vai te oferecer, pode ter certeza, para te tirar dos caminhos do Senhor. Aquilo que vem com uma aparência de bênção, mas não é. Jesus falou: não me façam rei da terra, porque o meu reino não é neste mundo. Marcos 10 vai dizer que um homem chegou para Jesus, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. A glória foi para Deus mais uma vez. Ele poderia dizer: eu sou bom tranquilamente, irmãos, mas ele em nenhum
fazia isso. Em nenhum momento ele tomava glória para si. Em Marcos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que ele curou um homem. E após curar aquele homem, que ele falou: me segue no canal, dá um like, compartilha esse vídeo. Não, ele falou: não conta para ninguém. Não conta para ninguém. É segredo. Não espalhe. Só que a Bíblia diz que o homem fez o contrário, saiu contando e espalhando para todo mundo. E a partir daí ele não conseguia mais viajar tranquilamente, porque a sua fama se espalhou e multidões o apertavam de todos os lados. Mas ele mesmo não queria isso. Ele mesmo não pediu isso. Ele ensinou, meus irmãos, que o melhor é servir do que ser servido. Quantos estão dispostos a se levantar para servir? Muitos querem ser servidos, mas quantos estão estendendo a mão e falando: eis-me aqui, envia-me para lavar o banheiro, eis-me aqui, envia-me para varrer o chão, eis-me aqui, envia-me para a cozinha para fazer lá alguma coisa. Muitas vezes as pessoas querem um altar, um microfone, aonde aparece, mas não querem fazer o papel de André, que era um papel tão silencioso, mas de suma importância. André não é tão falado na Bíblia, mas o que ele fazia era de suma importância, mas ele não se preocupava em aparecer. A preocupação de André era que o reino avançasse, que o reino crescesse, que a vontade de Deus imperasse, que ele cresça, irmãos. Jesus foi tão humilde que ele lavou os pés dos seus. Quando ele fez isso, ele se rebaixou ao último grau, irmãos. Isso era o trabalho dos escravos. Isso era o trabalho dos menores. Jesus se posicionou ali. Pedro chega a ficar constrangido: de maneira nenhuma lavar meus pés, Senhor. Porque Pedro falou: você é o Messias, você é o meu Senhor, você é aquele que me conta as coisas do reino dos céus, você é aquele que me resgatou da vida que eu levava. Como agora vou deixar o Senhor lavar os meus pés? Ele ficou constrangido porque aquilo era humilhante demais. Jesus se rebaixou. Jesus se rebaixou e olha o que ele ensinou. João 13:13. Vocês me chamam de mestre e de Senhor, tem razão, pois eu sou o mesmo. Mas se eu sou o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Sirvam-se. Queira ser aquele que se levanta para servir, para fazer. Não queira posições altas, lugares altos. Nós vivemos algo muito interessante no dia da unção da liderança, porque eu e a pastora Gia até esquece que a gente é pastor. A gente até esquece, né? A gente é tão despreocupado com isso porque quando as lideranças da quadrangular se reúnem, os pastores têm seu lugar lá na frente. Eu fiquei lá no último banco lá, fui ajudar os irmãos lá embaixo a trazer um banco para colocar mais gente, fiquei por lá. Aí depois dei encontro, eu falei: nossa, tem que cumprimentar o bispo, que eu tinha trocado mensagem com ele, falando que eu ia chegar atrasado, que foi o dia do falecimento do irmão Zé. Eu falei: bispo, eu vou chegar atrasado e tal. Eu falei: nossa, eu preciso dar um alô pro bispo para avisar que eu cheguei. Aí eu corri pro bispo, falei: paz, bispo, ó, já estou aqui, tá, tal. Aí ele falou: vem aqui, irmão, senta aqui do meu lado aqui. E eu vi os pastores lá na frente. Do que eu me recordei? De uma passagem bíblica que diz em Tiago: não procure os melhores lugares. Não queira buscar os melhores lugares para si, mas sente um lugar de maior humildade. E aí a pessoa vai falar: amigo, venha para um lugar de mais relevância. Então, o que a Bíblia está dizendo? Não procure se engrandecer, se glorificar, se exaltar. Não procure isso, porque nem Jesus procurou isso. Ele falou: eu lavei os pés de vocês, eu sou o mestre, então vão e façam o mesmo. Tenham prazer em servir, tenham prazer
exaltar. Como eu preguei aqui no fim da pregação da irmã Nani, Filipenses 2:5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. De servo. E a Bíblia vai descrever que, se nós continuarmos lendo, que ele serviu até o último dia da sua vida. Até o último dia, serviu até a sua morte. Morreu de forma humilhante. Se eu não me engano, está em Esdras: maldito aquele que é pendurado no madeiro. A morte de Jesus era a pior forma de morrer. Para Maria, sua mãe, era uma vergonha ver o seu filho ali pendurado na cruz. Eram os piores dos piores dos piores que eram levados a esse tipo de morte. E ele foi obediente até a sua morte, morte de cruz. Ele esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se, irmãos. Então, nós não temos nenhum direito de querer nos engrandecer. Nós não temos nenhum direito de querer nos orgulhar por algo que fizemos. Paulo disse: eu fiz, não fiz mais que a minha obrigação. Paulo fala: eu amo servir, eu tenho prazer em servir. Eu não quero me tornar um peso para vocês. Eu vou mesmo levantar o meu sustento. E ninguém vai tirar isso de mim. Eu amo servir. Eu amo mais fazer do que façam por mim. Esse sentimento tem que tomar o nosso coração, irmãos. A gente precisa ter esse interesse, esse desejo de se diminuir. As pessoas muitas vezes têm muita dificuldade de se submeter. Esse é um sentimento diabólico. Todo mundo tem que se submeter a alguém, irmãos. Não tem ninguém no alto. O único que está no alto e não tem que se submeter a ninguém é Deus. E a Bíblia diz que até Ele colocou o nome de Jesus sobre todos os nomes. Até Deus fez, o exaltou sobre todos os nomes. Então nós temos que ter esse desejo no coração ardendo, irmãos, de fazer algo, de se diminuir, de não querer os lugares de destaque, de querer ser participativo, ativo nas coisas que estão acontecendo. Em tudo aquilo que você puder ajudar e fazer, faça. Faça. Não é o diácono, mas viu uma sujeira no chão, não custa pegar essa sujeira e jogar fora. Toda vez que a gente vai para os congressos, às vezes a gente vê as sujeiras e é feio demais para o crente fazer isso. Porque o crente tem que ter esse desejo no coração de ser servo. Tem que ter o desejo no coração de saber que os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Não querer reconhecimento, não querer tomar vantagem. Eu me recordo que nós estávamos em um congresso de diaconato, se eu não me engano. Chegou na hora de comer e ali em Limeira é uma loucura para comer, né? E os irmãos começaram a brigar nas filas. E o pastor Luiz, Deus chega para lá. Estava todo mundo ali, eles começaram com empurra, brigar e discutir. E o pastor Luiz estava ali e ele falou: diáconos. Aí todo mundo se recordou de quem era. Irmãos, não é difícil a gente se perder, não. Não é difícil nós nos tornarmos soberbos, não. É fácil isso acontecer. Então nós temos que orar constantemente, falando: Senhor, quebra. Senhor, não deixe. Senhor, se um degrau começar a fazer eu ficar metido, xarope, derruba eu. Quebra minhas pernas, me põe no chão de novo. A gente não canta: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Isso tem que ser uma verdade. A gente não pode ser um povo que adora com os lábios e o coração está longe, não. A gente tem que louvar as coisas aqui com a certeza no coração de viver essas coisas. A gente tem que ter esse desejo ardente, irmãos.
engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Jesus ensinava isso o tempo todo, irmãos. E os seus aprendiam. Se eu não me engano, foi na casa do centurião Cornélio, que quando Pedro chegou, ele quis se ajoelhar aos pés de Pedro. Pedro levantou ele e falou: levante-se, eu sou homem como você. Eu sou igual a você. Eu venho, mas não venho pelo meu nome, eu venho pelo nome de Jesus. Muitas vezes eles realizavam milagres e falavam: não fomos nós que fizemos, foi Jesus Cristo, porque as pessoas têm esse desejo de começar a endeusar pessoas, e se chama uma idolatria. Mas homens que entendem seu lugar, que sabem o que agrada o coração de Deus, nunca quiseram tomar essa glória. Paulo era um homem soberbo, Paulo era um homem orgulhoso, Paulo vivia de status, Paulo tinha muito poder, tinha muito respeito a um dia. Só que ele fala que abriu mão de tudo isso. A Bíblia fala em algumas traduções: eu considerei tudo isso esterco diante de Jesus. Todos os nomes que eu já recebi até aqui, todo o poder que eu já tive até aqui, eu considerei como algo que não tem mais nenhum valor para mim, porque a glória de Deus, eu estou aqui apenas para servir, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Já não sou eu quem vivo, mas é Jesus que vive em mim. Irmãos, e nós temos exemplos claros de pessoas que se exaltaram, foram derrubadas. No meio gospel, um dos que mais marcaram foi o Thales Roberto. Os louvores daquele homem tocaram muito o meu coração no início da minha conversão, mas muito mesmo, muito. Jesus pode escrever sua história de novo, me lava, me limpa e assim por diante. Era um momento que eu estava me livrando do deserto e os louvores dele falavam muito comigo. Os louvores dele eram pregações que realmente me edificavam. Eu me recordo que ele cantava: meu Senhor, meu Deus, eu não quero nunca viver sem a tua presença. Então ele louvava coisas que realmente faziam sentido para mim, e fazem até hoje. Eu amo esses louvores até hoje, porque, irmãos, para mim não tenho nenhum problema de tocar aqui o louvor de alguém que se desviou. Por quê? Porque no momento em que ele compôs o louvor, ele estava com Deus. Se o louvor é bíblico, é bíblico. Ponto. O que nós não podemos é louvar coisas que não são bíblicas. Aí eu concordo, mas ser bíblico é bíblico. Priscila Alcântara tem um louvor tão lindo sobre o Espírito Santo, mas tão lindo. Eu gosto muito daquele louvor. E ela se desviou, se perdeu totalmente. Mas o louvor permanece. Porque se você pegar o louvor, é bíblico. Então eu não tenho o menor problema de vir aqui e tocar. Então não se escandalize se acontecer. Assim como nós cantamos: eu me rendo aos teus pés. Quem ficou conhecido por esse louvor foi até fugiu o nome agora. O Leonardo. É Leonardo esse? Gonçalves. É Leonardo Gonçalves esse? É, Leonardo Gonçalves. Até fugiu o nome. Uma das vozes que eu acho mais linda de louvor. Se perdeu, mas nós vamos continuar louvando. Então, Thales Roberto, naquele episódio, ele estava glorificando e exaltando ao Senhor. Me lembro de um show dele em Belo Horizonte, onde as pessoas aplaudiram e muito ele, muito. Realmente ele atingiu um patamar que nenhum cantor gospel atingiu até hoje. Eu não vi. Aonde até pessoas do mundo começaram a louvar os louvores dele, em shows e tudo. Deus levou ele em um lugar altíssimo. Só que ele deixou o orgulho tomar conta. E teve um show que ele pegou o microfone e começou a falar que no meio gospel só tinha gente fraca, que ninguém chegava aos pés dele. Thales Roberto nunca mais foi o mesmo, irmãos. O talento continua, a voz continua, eu acompanho ele, gosto do trabalho dele até hoje, mas nunca mais atingiu o nível que ele já tinha atingido, porque deixou de dar a glória para Deus e começou a se exaltar.
Então o que a Bíblia ensina é real e verdadeiro. Para encerrar, amados, em Mateus 6, Jesus começou a ensinar como deve ser o nosso comportamento como crentes, o que Deus espera de nós. Então ele começa a falar sobre caridade. Quando você fizer algo por alguém, não poste no Facebook. Se fosse hoje, a pregação seria essa. Não poste no Instagram. Não abra uma live, mas que a tua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Faça em segredo. Faça em silêncio. Realizou uma boa obra, glória a Deus. E é algo interessante que Jesus fala: não façam como aqueles que fazem, porque em verdade vos digo, já recebeu sua recompensa. Sabe o que a Bíblia quer dizer? Quando você quer o reconhecimento humano, é a única coisa que você vai ter, é o reconhecimento humano. Então, se eu fizer uma obra muito boa aqui, muito bonita, e eu tiver como interesse em que vocês reconheçam, a partir do momento que vocês reconhecerem, Deus não me abençoará. Eu prefiro a bênção dele. Eu prefiro chamar a atenção dele. Eu prefiro o reconhecimento dele. 1000 vezes, irmãos, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Como é gostoso ser cuidado pelo Pai, ser tratado com carinho pelo Pai. Quando Ele vem e te mima, começa a fazer algo tão especial, você se sente tão amado e acolhido pelo Senhor. Não tem multidão nessa terra que reconheça o teu esforço, que vai conseguir te entregar o que só Deus pode te entregar. Então Jesus fala: quando vocês fizerem, fiquem em silêncio, não espalhe a mão, deixe em off. Dessa forma, o Pai que está no céu te recompensará. A Bíblia fala: quando você estiver orando, não fique orando para que os outros ouçam. A Bíblia está falando que é errado eu orar alto? Não. A Bíblia está falando que é errado eu orar, abrir uma live? Ó, atenção, estou aqui, vou orar. Não falando que vai entregar, irmãos, pelo amor de Deus. Se mandar um pix, eu vou entregar. Não, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Quem já viu uns desses já? Mas falando: olha, estou abrindo uma live aqui, escreve seu nome, eu vou orar por você, está tudo certo. O problema dessa oração que Jesus está falando é quando você ora para ser visto pelos outros. É eu começar a orar aqui, querendo declarar palavras, a fim de que vocês prestem atenção no que eu estou orando. Jesus fala: não, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore em secreto. E o tempo todo ele repete essa palavra: em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Era isso que você queria, a atenção dos homens? Já recebeu sua recompensa, acabou por aí. Terminou aí. Ele fala sobre o jejum. Quando vocês jejuarem, não fica com cara de borocochô. Não fica com cara de, como é que é, de cachorro como quando foge. Fica fazendo cara de coitadinho perto de todo mundo, para que alguém chegue para você e fale: o que você tem? Eu estou jejuando. E o tempo todo Jesus fala: hipócritas. Ele não avisava não, irmão, era com os dois pés no peito. Jejum é no secreto. Lava teu rosto, não deixa transparecer. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Faz em secreto, que o Pai abençoa. Mas se você ficar querendo que os outros vejam, em verdade eu vos digo, já recebeu sua recompensa. Para encerrar, irmãos, Colossenses 3:23: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não a pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Amém? Estava refletindo esse louvor que nós cantamos, né? Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Tua glória e todo o Teu amor infinita
humildade, servo de todos. Jesus é lindo demais, irmãos. Ele que poderia tomar toda a soberba, se exaltar e assim por diante, em nenhum momento ele fez. Ele sempre se manteve na humildade, na simplicidade. Vou cantar só um trechinho deste louvor que eu acho muito bonito, que é do Daniel Berg, que ele é assim, ó: eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci para te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser um alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Esse louvor é maravilhoso, irmãos, é isso. É o que nós temos que buscar viver como crentes. Amém? Glória a Deus. Segure nas suas mãos seu dízimo, sua oferta. Confesso que alegrou meu coração quando esse amigo quis devolver o dízimo aqui, porque ele falou para mim palavras muito edificantes, porque tem a ver com as